Suas línguas estavam pretas. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de histórias. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a possessão das freiras de Loudun. Como sempre, antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal. E eu também vou falar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que tem bastante coisa acontecendo. A gente vai falar sobre possessão demoníaca, religião, fofoca, ferimentos dolorosos e inclusive tortura. Morte por tortura. Vai ficar pesado, vai ficar extremo, mas também caótico, como sempre. Tudo começou no ano de 1632 na cidade de Loudun, na França. Nessa época, a peste ainda estava varrendo a população, porém, muito interessante, um grupo específico de pessoas que raramente contraía a doença eram freiras. Principalmente freiras que viviam isoladas boa parte das suas vidas. Por que será? Nós vamos falar hoje sobre as freiras do convento de Ursulines, um grupo de 17 mulheres saudáveis, quase todas vindas de famílias de muito prestígio e, é claro, fiéis à igreja. Na verdade, essas freiras em particular tinham a reputação de estarem sempre esperando um milagre, testemunhar algum tipo de manifestação divina. Por algum motivo, eu não sei exatamente porquê, mas elas tinham essa coisa de querer ver um milagre um dia. A madre superiora se chamava Irmã Jeanne d'Ange, e ela tinha permissão para falar com o povo, mas ela raramente saía dos portões do convento. Ela conversava com as pessoas de fora só pelos portões. E diz a lenda que ela adorava uma boa fofoca. Porém, no dia 22 de setembro de 1632, quando parecia que os cidadãos de Loudun estavam finalmente se recuperando da peste, as freiras de Ursulines viram um fantasma. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Uma delas, Martha de Saint-Monique, disse ter visto o fantasma de um padre que havia falecido recentemente. Ela estava dormindo, acordou, o espírito foi até ela, pedindo que rezasse por ele, pela sua alma. Então ela decidiu que ia fazer isso, né? No dia seguinte, ela contou para todas as suas colegas o que aconteceu. E a irmã Jeanne, a superiora, disse que também viu o fantasma do padre. Eu não sei se elas rezaram pelo padre naquele dia, eu acredito que sim, né, já que foi isso que ele pediu que elas fizessem, mas eu sei que naquela noite um círculo de escuridão, uma massa de sombra escura, de acordo com as meninas, pôde ser vista circulando pelo refeitório do convento. Alguns dizem que essa massa até derrubava as freiras no chão, atingia as freiras e derrubava elas no chão. Mais uma vez, não se sabe o que elas fizeram a respeito disso, mas uma semana depois, um esqueleto, elas disseram que um esqueleto podia ser visto caminhando pelos corredores. Vozes podiam ser ouvidas e as freiras eram atacadas sem explicação no meio da noite por seres invisíveis. Algumas delas até relataram sentir vontade de rir em momentos aleatórios, como se estivessem sendo possuídas por uma entidade. Por volta das 10 da noite do dia 1º de outubro, Jeanne estava rezando acompanhada de mais ou menos 7 freiras, quando sentiu uma mão segurando a sua. Quando a sensação sumiu, ela abriu as mãos sentindo uma dor muito forte e dentro da sua mão havia 3 espinhos e ela estava sangrando. Eram espinhos vindos de uma árvore qualquer, assim, galhos de árvore, mas cortaram a mão dela. Acontecimentos sobrenaturais. As outras freiras ali presentes, então, começaram a inflar o peito, balançar a cabeça, girar os braços. Algumas chegaram a deslocar os ombros em espasmos. Algumas agarravam seus pés, se jogavam no chão, seus rostos se contorciam e, de acordo com testemunhas, suas línguas estavam pretas. Tudo isso foi relatado por escrito por um padre, pastor Nicolas Aubin. Quando as mulheres se acalmaram, médicos foram chamados e foi declarado que não tinha nada de errado com a saúde delas, que só poderia significar uma coisa: elas estavam sendo possuídas por um demônio. Exorcismos foram feitos naquela mesma semana por vários padres diferentes. Jeanne d'Ange foi a primeira. 3 exorcismos foram feitos nela e no processo a freira quebrou 2 dentes. Mas no fim do dia, ela disse que se sentia bem, acreditava estar curada e foi dormir. Porém, na manhã seguinte, a Jeanne se recusou a fazer a comunhão e negou a Deus. Então ela não estava curada.
ela precisava de um novo exorcismo. Na verdade, todas as freiras do convento estavam exibindo esse mesmo comportamento naquele dia. Então todas deveriam ser exorcizadas. Durante dias, essa rotina se repetiu. Elas eram levadas até uma capela ou igreja amarradas. E lá, diferentes padres se esforçavam para tirar o demônio de dentro delas. Tudo isso se tornou um evento público. Fiéis vinham de outras cidades ver as freiras de Loudun e quase todos os dias as mesmas coisas aconteciam. Elas apareciam amarradas, começavam a se contorcer, o padre rezava por elas. Elas gritavam os nomes das entidades que estavam dentro delas. No fim, o demônio admitia a derrota, mas aí voltavam no dia seguinte e o show começava todo de novo. Demônios aqui mencionados foram, por exemplo, Astaroth, Isacaron, Asmodius, Uriel, Zabulon, Naphtali, Gresil, Amand, Leviatã, Behemoth, Beheri, Acaos, entre vários outros. Vários presentes no corpo dessas freiras. No dia 11 de outubro, sim, só 11 dias desde que os exorcismos começaram, foi revelado que os demônios tinham sido levados até as freiras de Ursuline por um padre chamado Urbain Grandier, que era bem conhecido na França por fazer campanhas contra o rei e por ter engravidado uma moça. Escandaloso, então ninguém gostava dele. Meses se passaram até que, em maio de 1634, para comprovar que o culpado era o padre Grandier, as freiras mostraram aos padres o contrato que havia sido assinado por ele e os demônios. Pra mim parece mais a última folha do caderno de um aluno do fundamental, mas tudo bem. Esse era o contrato entre o padre e os demônios. Padre Grandier foi preso e julgado por algo como bruxaria, mais ou menos, e a sua principal testemunha foi Jeanne d'Ange. Jean d'Ange, ainda possuída, que declarou que ele tinha duas marcas diabólicas no corpo, uma no seu ânus e outra dentro dos seus testículos. Agora, como é que você comprova que a pessoa tem marcas diabólicas nas partes íntimas? O médico foi chamado para examinar essas tais marcas e foi um processo bem doloroso, no qual ele foi espetado com agulhas no ânus e nos testículos. E é claro, doeu muito, obviamente, e ele gritou e o médico concluiu que então devia ser verdade, porque ele gritou de dor. Devia ser verdade que ele tinha marcas demoníacas. Zero sentido. No dia 18 de agosto de 1634, Urbain Grandier foi considerado culpado de feitiçaria, atos malignos e possessão. Ele foi levado à prisão e torturado, porque as autoridades esperavam que ele dissesse que tinha algum parceiro nesse crime. Eu não sei porquê, o pessoal tava tipo, você foi sentenciado à morte, mas antes você deve ter algum parceiro, você não tem como fazer isso sozinho. Um contrato com um monte de demônios fez isso sozinho. Ele não tinha nenhum parceiro, até porque ele não fez nada disso. Acho que vocês conseguem imaginar. O cara não fez nenhuma dessas coisas. Ele perdeu a capacidade de andar, mas não confessou nada. A tortura foi tanta que ele perdeu a capacidade de andar. E por fim ele foi executado na fogueira, na frente da cidade toda. Mas não pensem que acabou por aí, porque os demônios, então, decidiram se vingar daquelas pessoas, de acordo com a história. 2 padres, um juiz e um médico, o médico que fez o exame nas partes íntimas do padre Grandier, todos foram possuídos e mortos pouquíssimo tempo depois da execução. E isso sim foi assustador, porque você pode dizer assim que foi mentira e que o cara foi torturado e morto sem necessidade, mas outras 4 pessoas morrerem de causas aleatórias logo depois disso foi assustador. 4 meses depois, um novo padre visitou a cidade, um homem muito corajoso, que literalmente olhou para as freiras e disse para os demônios possuírem a ele no seu lugar. Ele disse para todos os demônios, entrem no meu corpo. É melhor, é mais legal, eu sou padre. E foi isso que aconteceu. Em 1637, 4 anos depois dos primeiros relatos de possessão demoníaca no convento de Ursuline. Sim, a irmã Jean, inclusive, quando voltou ao seu corpo, ela disse que tinha 4 nomes escritos na palma da sua mão: Jesus, Maria, José e um padre que havia falecido recentemente. Ela também viajou pela França, mostrando as marcas da sua mão para o povo ver. Ótimo. Diz a lenda que esse padre, que aceitou todos os demônios no seu corpo, continuou possuído durante 20 anos,
quase incapaz de falar, mas ele se livrou dos espíritos, de um jeito ou de outro. É claro, hoje em dia, muitos discordam que as freiras e todas essas pessoas realmente estavam possuídas por demônios. Pode ter sido tudo um grande fingimento, histeria, alucinações, várias coisas podem acontecer, mas muita gente acredita que elas queriam notoriedade para o seu convento, elas queriam ser testemunhas e a prova viva de algum tipo de milagre nessa vida, essas meninas. Elas tinham uma vítima perfeita, esse padre de quem ninguém gostava. Era muito fácil pro povo acusar aquele homem, já que ele já tinha um histórico, né? Elas começaram com boatos de assombração e de repente começaram a fazer ginástica na frente de todo mundo para as pessoas acharem que elas estavam possuídas e de repente a história ficou bem maior do que elas poderiam controlar, mas elas mantiveram esse fingimento durante 4 anos. Elas realmente queriam ser conhecidas por essa posição demoníaca e elas conseguiram. Elas são as freiras de Ludan por um motivo. Então gente, essa é a história de hoje. Me digam o que vocês acham. Vocês disseram que gostaram de ouvir essas histórias bem antigas, de séculos atrás, então eu tô tentando encontrar mais algumas desse tipo. Como sempre, se eu falei alguma coisa errada, se eu errei o ano ou alguma coisa assim, eu sinto muito, mas muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada pelo seu like, pelo seu comentário. E é claro, eu vou agradecer aos membros. Muito obrigada Alexis Rodrigues, Ana Lúcia e Vanessa Bola por serem membros do canal. Muito obrigada pelo seu apoio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!